Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com o Carlos Augusto Calil, ele é presidente da Sociedade de Amigos da Cinemateca, também professor de cinema da Universidade de São Paulo, da USP. Boa noite, Calil, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes. Pois é, o motivo dessa nossa conversa, a gente conversou há pouco tempo sobre a Cinemateca, numa situação muito desagradável, que foi aquele incêndio. E hoje é uma conversa mais alentosa, porque a sociedade que você preside, a Sociedade de Amigos da Cinemateca, venceu um edital para administrar a mesma por 5 anos, a partir do próximo mês de dezembro. Quero que você fale um pouquinho disso. Vocês foram aprovados com nota 10 aí. E quais são os principais desafios? Porque a gente sabe que a coisa não é fácil, né? Quais são as primeiras medidas que você pensa que devem ser tomadas para colocar a Cinemateca num rumo de mais segurança? A situação ainda é muito crítica, porque a Cinemateca continua fechada. E foi devido ao fechamento, é claro, que houve o acidente, o incêndio. E, portanto, ela continua fechada. Portanto, ela continua sujeita a outros acidentes e mesmo a uma, talvez invisível, deterioração do acervo, porque o acervo de filmes e de tapes, enfim, de cinema e televisão, ele se degrada naturalmente com condições de temperatura elevada e umidade elevada. Então, esse acervo precisa ser monitorado frequentemente, né, periodicamente. E ele está há mais de ano sem nenhum técnico ter podido, enfim, examinar material nenhum. Então, nós temos dois riscos. Um risco por estar fechada e o material eventualmente está se degradando, e outro que é a questão do incêndio, porque o incêndio não foi até agora, não houve um laudo sobre o incêndio, e nós não sabemos que medidas foram feitas para, enfim, para cobrir o prédio. O prédio tem material lá, né? O incêndio não foi total. Então, em que condições esse material que sobreviveu está sendo mantido no prédio? Então, nós estamos um pouco no ar e ansiosos, justamente para poder entrar na Cinemateca. Essa administração não pode ser antecipada? Qual é a cláusula que não permite que a Cinemateca seja já reaberta, por exemplo, agora em novembro, um mês antes, e que a associação, a Sociedade dos Amigos, possa já iniciar esses trabalhos, já que a situação a gente sabe que é É grave? exatamente essa a questão nesse momento. Nós estamos negociando com o governo federal para que a Sociedade Amigos da Cinemateca entre antes, e nesse período anterior ao contrato definitivo, quer dizer, o contrato formal, esse período, ela mesma, a Sociedade Amigos da Cinemateca, com recursos que ela vai recolher na sociedade civil, ela pague, antecipe os salários dos funcionários e possa entrar, né? Isso está sendo exatamente negociado nesse momento, mas com recursos não governamentais, com recursos privados, porque a perspectiva é de grande, como é que eu vou dizer, de grande preocupação. Depois do incêndio, ficou claríssimo para nós de que a instituição corre riscos muito graves a cada dia. Agora, Calil, falando em orçamento, vocês vão receber o total nesses 5 anos, serão 50 milhões repassados pelo governo federal, 10 milhões anualmente. Esse orçamento é suficiente? Ele não dá? Como é que você planeja usar esse recurso e o que é que pode eventualmente faltar? Olha, todo mundo sabe, inclusive o Ministério do Turismo, a qual a Secretaria de Cultura está vinculada, eles sabem, né, que a Cinemateca precisa de 22 milhões no mínimo por ano, sem contar a inflação, sem contar esse estouro de custos que todo mundo está passando agora. Então, vamos falar de um valor de 2 anos atrás, certo? Antes da Cinemateca ser 22. Ora, se ela vai ter, ela não vai ter 10 mais. Depois que o incêndio aconteceu, o governo
liberou mais 4. Então, ela vai receber 14. Ou seja, a Cinemateca vai ter um déficit nominal anual de 8 milhões, 9 milhões. Isso sem contar disparada de custos. Vou te dar um exemplo que afeta muito a Cinemateca. A Cinemateca, o mecanismo pela qual ela preserva um filme é copiá-lo, né, num filme recente, num filme novo. E isso é fabricado só nos Estados Unidos, agora pela Kodak, fabricado inclusive por encomenda, porque ninguém mais usa filme, né? Todo mundo e tal. Que então vamos digitalizar o acervo. Isso é uma conversa que os técnicos não aceitam, porque, infelizmente, a preservação digital não é estável. Então, é preciso copiar o filme numa película. E para vocês terem uma ideia, 20 minutos de um material novo de filmes custa $1.000. Agora, $1.000 de 2 anos atrás não são mais os $1.000 de hoje. O dólar explodiu. Então, os custos das cinematecas são indexados, parte deles, em dólar. E esse número que eu lhe dei, de 22 milhões e meio, não considera esse estouro do dólar, né? Esse estouro que teve recente. Então, o buraco é grande. Eu não vou nem te arriscar a dizer, mas eu te digo que ele é, no mínimo, de 15 milhões por ano. Como é que nós vamos fazer para resolver esse problema? Olha, a gente tem contado com algumas parcerias estratégicas, mas eu não posso te assegurar que a gente vai ser capaz de captar 15 milhões por ano. Não é uma quantia irrisória, não é uma quantia trivial, né? Vamos precisar fazer uma campanha de sensibilização de vários parceiros para poder enfrentar. Agora, eu lhe digo com muita franqueza, nesse momento, nós queremos entrar na Cinemateca e poder avaliar o que aconteceu. Sem isso, qualquer coisa que a gente fale é especulativo. Entendeu? É desejo. Se vamos ter 15 ou não vamos ter 15, vamos ter 14 ou não vamos ter 14, né? A gente não sabe exatamente para quê, porque a gente não sabe qual é o estado do acervo da Cinemateca no dia de hoje. A gente sabe que a própria instituição, a Cinemateca Nacional, é tratada com um misto de disputa política e negligência ao mesmo tempo. A sociedade vai ter, digamos, carta branca para gerir a instituição, ou tem assim travas burocráticas que podem travar mesmo a condução? Essa é uma excelente pergunta, porque isso depende do contrato que vai ser assinado, né? Claro, o contrato é que vai definir as regras, a autonomia, né? Eventual autonomia, e esse contrato nós não conhecemos ainda, também. É muito estranho, esse chamamento, diferentemente de outros chamamentos, ele não apresentou o contrato, dizendo que o contrato vai ser agora que a instituição está escolhida, agora que vai discutir o contrato. E nós não temos uma minuta, o que é muito natural no chamamento, que você tenha uma proposta de contrato inicial, sobre a qual você... Nós não sabemos qual vai ser a proposta. Eu só espero que ela seja razoável, né? Mas essa resposta que você está me pedindo, uma pergunta muito pertinente, eu não tenho para lhe dar, porque eu não vi, eu e ninguém, né, viu Sim. uma minuta de contrato. Que é muito estranho. Assim, eu fiz a pergunta acreditando que uma vez que o edital foi proposto e foi encerrado e que uma instituição, no caso a sociedade que você preside, saiu vitoriosa e já vai assumir em dezembro, na pior das hipóteses, porque eu também acho que o ideal seria que isso começasse já agora, que o contrato, evidentemente, já estaria bem redigido e tudo colocado nos termos mais claros possíveis. Aí eu volto a uma pergunta que você já respondeu, mas que eu fiquei na dúvida. Tem um orçamento que vem por parte do governo e tem um déficit do gasto total que você estimou da própria Cinemateca. A captação de recursos privados é uma prática normal, natural, ou pode nesse contrato ter algum impedimento, alguma coisa que atrapalhe alguém um empresário abnegado,
um mecenas, alguém, um cidadão brasileiro ou estrangeiro que queira colaborar financeiramente com a Cinemateca, de fazê-lo? Eu não posso te responder isso, porque eu não sei. Agora, eu suponho que não haja esse tipo de entrave, porque uma das cláusulas, né, para qualificação da instituição que assumirá a Cinemateca, e, portanto, a SAC, era a capacidade de captar recursos privados. Então, se eles pedem, né, se eles exigem que a instituição capte, e se eles vão dizer que não pode isso, não pode aquilo, me parece uma contradição nos termos, né? Não faz o menor sentido. Então, eu não posso lhe afirmar, porque não vi nenhuma minuta do contrato, mas isso que você está dizendo não faz sentido. Ainda bem. Contraria o próprio edital de chamamento. Aham. Então, Sim, sim, com certeza. Que bom, espero que assim seja. Agora, Calil, eu tenho uma pergunta que foi feita ao Joaquim Pereira de Andrade. Por que você faz cinema? Ele escreveu aquele texto que fala para chatear os imbecis, para não ser aplaudido, depois de sequências dó de peito, para viver à beira do abismo. Então eu queria perguntar para você, assim, por que batalhar pela Cinemateca, pela memória do cinema nacional? Por que a Cinemateca ainda? é uma pergunta que eu me faço, porque eu estou envolvido com isso desde 1975. E eu já nessa altura da vida pensei que eu podia já cuidar de outras coisas. Mas essa crise foi muito forte, enfim, acabou apelando para todos os esforços e todos os que têm um compromisso com a Cinemateca. Olha, são compromissos de ordem afetiva, de ordem intelectual e de ordem política. A gente acredita que o cinema é uma demonstração cultural legítima e no Brasil forte, né, pela própria história que o cinema tem, com grandes artistas, né, inclusive muitos deles baianos, como você sabe muito bem a quem eu me refiro, e que, portanto, preservar essa memória é uma obrigação, eu diria para você que uma obrigação e um prazer ao mesmo tempo. É que, às vezes, esse prazer é muito negado, né, pelas dificuldades que a gente encontra, porque o governo é muito incapaz. Né? Eu digo governo, esse governo é particularmente incapaz, mas os governos sucessivamente têm demonstrado muita incapacidade de lidar com o patrimônio público. Né? A Cinemateca está num caso extremo, mas a gente sabe, você sabe, todo mundo que quiser saber sabe, né, que o descuido com o patrimônio cultural é de tal ordem que nós perdemos o mais importante museu do país, por negligência. E por uma negligência anunciada. Qualquer pessoa que passasse pelo Museu Nacional nos últimos 10 anos, 15 anos, Museu Nacional do Rio de Janeiro, sabia que aquilo era uma coisa absolutamente precária e que podia a qualquer momento ser objeto de um sinistro. E não é que aconteceu? Claro, aconteceu. Então, se nós fomos capazes de desprezar o maior museu do Brasil, por que não ser insensível em relação a uma cinemateca? Você Verdade. percebe, tem uma coisa aí muito perversa. O brasileiro não gosta do seu passado, não tem orgulho do seu passado. Ele chuta tudo para frente, ele espera que o futuro seja melhor, porque o passado não foi bom. Então, a impressão que dá é que no inconsciente coletivo do país, né, ninguém quer preservar nada. Melhor é que não sobreviva a nada. E você vê que os erros políticos, né, os erros culturais, os erros se repetem. Tem gente que diga que é de 15 em 15 anos. Eu até sou capaz de acreditar, não tenho motivo para duvidar, não, que de 15 em 15 anos zera tudo. Quer dizer, começa tudo de novo, os erros a se sucederem e o país não avança. Né? Então tem aí uma coisa estranha com a nossa cultura. Eu acho até, a minha experiência pessoal, que vocês baianos têm uma posição diferente de outros estados do Brasil. Todas as vezes que eu estive na Bahia, eu senti um enorme orgulho dos baianos, até uma coisa até às vezes meio engraçada, assim, um orgulho muito forte de tudo que é baiano, enfim, da comida, a cultura, a música, tudo, a dança. Ou seja, vocês não têm complexo de inferioridade, os baianos. Mas o Brasil como um todo tem.
né? Eu não diria também que em Belém do Pará tenha, mas enfim, na maior parte do país existe um complexo de inferioridade, que foi chamado já no passado de complexo de vira-lata. Dois intelectuais, mas não apenas eles, mas dois grandes intelectuais lidaram com esse assunto. Um foi Mário de Andrade, um grande intelectual, talvez o maior intelectual brasileiro da primeira metade do século XX. Ele lidou com isso. E ele percebia claramente esse entrave. E o Nelson Rodrigues também lidou com isso, já um pouco mais para frente, no Rio de Janeiro. O Mário de Andrade em São Paulo e o Nelson Rodrigues no Rio de Janeiro. E a gente percebe, por exemplo, no próprio cinema brasileiro. Eu vou te dar um exemplo bem verdadeiro. O filme brasileiro é feito, né? Muitos são feitos, como você sabe, quer dizer, eram feitos agora, até estamos numa enorme crise de produção, graças, é claro, à falta de incentivo do governo federal. Mas espero que isso passe, como já passou em outras épocas. Bom, a questão é a seguinte: o filme é feito e causa, eventualmente, ali um certo interesse, mas não existe uma clareza para nós de que aquilo que nós fizemos é bom. Precisa que esse filme seja exibido no exterior, ganhou um prêmio em Cannes, ou um prêmio em Veneza, ou uma crítica num jornal especializado americano, e aí sim a gente fala, bom, aí então nós vamos examinar aquele filme brasileiro com o cuidado que ele merecia desde o início. Isso é a prova cabal do nosso complexo de inferioridade. Nós não somos capazes de acreditar naquilo que nós mesmos fazemos. Menos os baianos. Os baianos acreditam. Às vezes. Calil, eu quero desejar todo sucesso. Eu sei que a briga, a luta é difícil, quase inglória, mas todo sucesso a você e à sociedade nessa administração da Cinemateca por 5 anos, que se renove por mais tempo. E, enfim, e que tenha êxito, que a gente tenha assegurado esse patrimônio muito importante. Agora, só para continuar no cinema e sair um pouquinho, já que a gente falou de memória e do nosso acervo cinematográfico, naquele mesmo texto do Joaquim, ele fala que faz cinema também porque viu Simão no deserto. Eu queria que você falasse uma pequena lista assim para quem está nos ouvindo de filmes brasileiros que você considera assim cruciais. Se fosse fazer hoje está muito na moda playlist. Vou fazer uma lista de recomendações de filmes brasileiros que todo mundo precisa ver. Quais seriam? Eu não sei se eu vou lembrar, se eu vou fazer justiça. Essas coisas a gente precisa fazer com uma certa calma. Mas é claro que Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme extraordinário. Né? Para começar então, com os baianos, né? Que Terra em Transe é outro filme extraordinário. São dois faróis a iluminar, né, a história do cinema brasileiro. Agora, eu te digo também que Cabra Marcado para Morrer é um acontecimento, não só cinematográfico, mas político. Para falar de Joaquim Pedro de Andrade, né, Macunaíma, que é uma adaptação muito corajosa dele e muito difícil. Ler o livro é difícil de traduzir em imagens, enfim, ele é mágico. Então, Macunaíma é um filme extraordinário, um filme para marcar uma geração. Tem muitos cineastas importantes, por exemplo, o Central do Brasil certamente é um filme que marcou a época. Mais recentemente tem O Som ao Redor, também considero um filme extraordinário. Por exemplo, Chuvas de Verão é um filme extraordinário do Carlos Diegues. Bye Bye Brasil é outro filme extraordinário. Vidas Secas é uma obra-prima. Não sei se você teve a oportunidade de ver, não deixe de ver, absolutamente. E, enfim, muita coisa. Os Fuzis é um filme notável. Né? Que mais? A lista é grande. Limite, considerado pelos críticos o maior filme brasileiro de todos os tempos. Ganga Bruta, que é obra-prima do Humberto Mauro, que é o maior cineasta brasileiro, dos primórdios do cinema brasileiro. Ganga Bruta também é um filme notável. Sim, tem muita coisa. É uma bela lista. Muito obrigado, Calil. Forte abraço e até a próxima. Sucesso. Obrigado pelo interesse. Valeu.